Sidneia Donizete de Souza Mintilo. Cidade, São Paulo, capital. Pergunta: tudo que acontece no dia a dia é espelho de nós mesmos? O mesmo se aplica para o karma? Por gentileza, Benjamin, gostaria de compreender estas questões à luz do salto quântico. Muito obrigada. Na verdade, a gente não fala à luz da nossa organização, a gente tenta traduzir o máximo possível para um princípio universal do pensar correto. É por isso que nós não construímos uma nova religião, um novo partido de crença. Mas obrigado por você colocar assim. Essa questão sobre retratar, é muito comum as pessoas se cobrarem, se culparem. Meu Deus do céu, isso está acontecendo comigo, eu sou culpado ou culpada, porque tem uma pessoa aprontando comigo, agindo de forma indecente, injusta. Então, poxa, se essa pessoa está sendo perversa comigo, então eu sou perverso também ou perversa. Se essa pessoa está agindo com um ciúme desmedido, ambição desgovernada, eu tenho esses traços em mim mesmo, em mim mesma. Acontece, às vezes, uma reflexão. Quando a gente fala da palavra, por exemplo, em português, especular. O ser especular tanto pode ser uma retratação fiel, leal ao que nós estamos vendo, como uma retratação invertida. Muitas vezes nós espelhamos em situações externas o contrário do que costumamos ser para sermos confrontados com o diferente, para poder fazermos a complementação, haver o fluxo dos pares de opostos. Então, e isso tem função evolutiva, lógico, é bem claro isso, não é? Como é o caso clássico que já trouxemos várias vezes aqui quando tratamos desse assunto, de uma pessoa extremamente agressiva, violenta, acabar se atraindo ou sendo atraída por uma pessoa submissa, passiva demais. Então, a pessoa muito passiva atrai uma pessoa muito violenta para que possa ser assertiva, para que aprenda a se defender. E a pessoa violenta a ser menos invasiva, destrutiva, menos predadora. Então, nós atraímos, às vezes, o contrário do que somos, ou que pode existir, sim, é possível que exista, no inconsciente, na sombra psicológica, pode existir um aspecto daquilo em nós que nós não enxergamos. Mas para ninguém ficar assustado, mas espera aí, se eu sou a pulso trazido por um estuprador, uma situação limite para algumas mulheres, não é? Então eu tenho um lado estupradora em mim, digamos, uma mulher. Deixa eu aproveitar o ensejo para falar sobre isso. Há um preconceito, há uma histeria em torno do assunto. Há disfarces de machismo com máscaras de feminismo, onde há um retrocesso, um atraso reiterado, repetido, com uma doutrina hipnótica. Um padrão hipnótico de indução ao desequilíbrio e à falha de percepção e bom senso. Eu vou perguntar às amigas aqui presentes, se vocês fossem a um coletivo, um transporte coletivo, um lugar, uma via pública, com um aparelho celular à mostra, vamos imaginar, vou atravessar um mercado, um lugar bem perigoso, apinhado de gente, você vai colocar muitas joias, as mulheres costumam abraçar a bolsa, esconder joias, esconder o aparelho celular, se for um aparelho celular novo, inclusive, e diz, não, é claro eu vou fazer isso, porque se eu não fizesse alguém me furtar, a culpa é minha. A pessoa se sente estúpida. Alguém do lado diz, bem empregado, quem manda ficar mostrando, exibindo o celular caro? Até isso. Ninguém tem dúvida sobre isso, não é? Mas por que há essa escandalosa histeria, uma escandalosa histeria? Quando se diz, por favor, você pode, por gentileza, a você própria, ocultar as partes do seu corpo que são coisificadas. É aí onde está o sentimento de valor à feminilidade. Eu não quero mostrar porque você vista como objeto. Não, mas eu tenho o direito de mostrar e eu não mereço ser estuprada. Ninguém merece ser estuprada, mas algumas pessoas querem ser estupradas. E por que elas querem? Porque o comportamento revela. Eu sei que muitas meninas se vestem, às vezes exageradamente expostas por causa da cultura. São induzidas, mas todas estão de mini saia, todas estão mostrando a perna porque eu não vou mostrar. Não há intenção ruim, mas vamos ser sensatos, há um pensar correto. Está errado que os caras vejam, principalmente os desequilibrados. Eu não estou falando dos predadores, do criminoso que estupra, isso é indiscutível. Isso não é assunto da questão, está fora de questão, é pacífico.
A questão é, vou atravessar uma via escura, imaginemos, atravessar uma rua escura no meio da madrugada. Eu vou seminua, quem me pegar, eu não mereço ser estuprada. Marcha das vadias, as mulheres nuas, estampando, eu não mereço ser estuprada. O que está escrito, legenda, para psicólogos, um conhecimento psicológico elementar. Eu quero ser estuprada. Não é assim que nós vamos valorizar a feminilidade. As mulheres serão valorizadas quando elas se identificarem com intelecto, coração e caráter, e não quando mostrarem partes do seu corpo como se fossem fêmeas animais, dizendo, eu atraio vocês, mas vocês não podem me pegar. Isso é sacanagem. Sacanagem. Então, vamos ter bom senso. A pessoa pode esconder seu aparelho celular, pode não colocar muitas joias, mas pode mostrar as nádegas no lugar inapropriado e dizer, é isso mesmo, se me pegarem, a culpa é só de quem me pegou. Claro que essa pessoa está errada, isso é indiscutível. Mas só existe em criminologia um departamento, uma área específica de estudos que não é muito valorizada, a vitimologia. Caiu em descrédito, mas existe um elemento de valor, de razão na vitimologia. Quais os elementos do crime que foram provocados pela vítima? Nós criamos um contexto. Claro que os grandes criadores da vitimologia diziam que toda a culpa era da vítima, é claro que não. Mas dizer que toda a culpa é de um lado só, todo extremismo, necessariamente, por ser unilateral, peca na percepção dos eventos. Então, há essa conversa de que eu mostro, e se alguém me pegar, a culpa é só de quem pegou. Eu, então, mostro o celular, e se me furtarem, eu vou dizer que a culpa foi só de quem furtou. Eu não facilitei, eu não favoreci. Então, há uma histeria, a ideia de... Há mulheres que juram que são feministas só para falar, que querem mostrar seu corpo, e são muito machistas na relação com outras mulheres. Desprezam outras mulheres e querem a pulso se comportar como se fossem profissionais do sexo e serem tratadas como se não fossem. Que não se tem nenhum preconceito com profissionais do sexo, mas então também não tenha problema em ser tratada como se fosse uma. Não é isso? Há um desequilíbrio, isso é típico de eras de obscurantismo psicológico, moral e cultural. Nós vamos atravessar essa fase e vamos equilibrar tudo isso. A pessoa nem pode abrir a boca para dizer esse embolo que a malhação geral. Recentemente um cantor popular foi malhado, né? Porque ele foi dizer, eu acho que está exagerado, as moças estão mostrando demais o corpo. Não é questão de ocultar a sensualidade, amigos e amigas. Uma pessoa bonita e sexy será vestida como estiver. Não precisa estar à mostra. O pudor natural da mulher leva a mulher a esconder partes do corpo, não a mostrar em qualquer lugar para qualquer pessoa ver e atacá-la. Vocês compreendem? Há um extremo, há um desequilíbrio coletivo, há uma histeria coletiva. As pessoas não podem sequer contra-argumentar. Isso vai passar, porque isso está errado. Ponto. Isso está errado. Se não, ande com suas joias no lugar onde haja pessoas que furtem e diga que você não merece ser furtada. É o mesmo raciocínio. Aí vai dizer, mas partes do meu corpo são como joias? Suas joias não são objeto de furto, são propriedades suas. As partes do seu corpo não são coisas para serem usadas, muito menos elementos de atração ao estupro. É claro que não, são propriedade sua. Então guarde, porque você não vai mudar a cabeça do estuprador, assim como suas joias são suas. Você não vai mudar a cabeça do ladrão ou da ladra. Não é sensato isso. Mas por que mudamos o raciocínio quando mudamos a situação? Porque há um desequilíbrio, uma histeria, uma lavagem cerebral. Eu faço e ponto final. Isso não é feminismo autêntico. Isso é machismo disfarçado. Então, façamos um esforço. Então, a situação foi atraída para a pessoa. Foi pega à força. Mas como foi a situação em que você foi pega à força? Eu saí com um grupo de homens que eu já sabia que são predadores, já sabia que têm inclinação para isso e aquilo. Se eles forem criminosos, estupro, concordo com essa visão. Não é forma de sexo, é violência, é um crime. Se esses homens estuprarem, problema deles, são estupradores e ponto final. Mas o que interessa a vítima? Por que foi que isso aconteceu comigo? Que karma foi em outra vida? Eu devo ter sido um estuprador também. Literalmente pode acontecer? Pode. Mas que circunstância hoje eu estabeleci
para facilitar os eventos. Então é hora de perguntar, o que é que eu estou fazendo em meu comportamento que favorece ou estimula mau comportamento nas pessoas? Sendo sempre caridoso, amoroso, gentil, sempre passivo, abaixando a cabeça. A fala de Anacleto, dos espíritos aqui em nossa casa, é clara sobre isso. Submissão, passividade, pessoa boazinha, mansinha, só sorrisinho, é uma pessoa ou primitiva, ou falsa, ou mau caráter. Não há alternativa, sempre sorrindo, a pessoa está mascarada. Não há pessoa que esteja sorrindo e amável e meiga o tempo todo. Isso não existe. É claro que há pessoas mais agressivas e pessoas mais dóceis e doces, mas não o tempo inteiro. É só consultar qualquer linha psicológica. Isso é excessivo. Nós temos que ser educados. Temos que tentar resolver litígios com diplomacia, com cuidado, com a arte da negociação, sem dúvida. Mas a pessoa amável o tempo todo, doce o tempo todo, né? Eu me recordo que tem uma pessoa muito viciada no nosso meio, que não está mais, lógico, não aguenta me ouvir muito tempo, né? É engraçado que parasitas, vampiros, manipuladores não gostam muito de mim, a pessoa acabam saindo daqui. Eu gosto tanto disso, gente, esse pessoal não gosta de mim. Beleza, né? Seria preocupante se gostassem de mim. Graças a Deus não gostam. Ficam cismadas, saem, etc. Aí uma pessoa dessa estava aqui viciada, bem viciada. Um certo dia, minha irmã Marília, que está aqui, chegou e disse para ela: fulana, para de miar, fulana. Porque ela ficava... chegava a gemer. Ela é uma caricatura do que outras pessoas vivem em outro aspecto. A pessoa às vezes cria esse vício cedo, com 2, 3 aninhos, não é? O pai, eu avisei tantas vezes, alertei tanta pessoa. Então, o pai e a mãe dizem: que menininha boa, que gracinha, linda, filhinha do papai e da mamãe, sempre obediente. Quando a gente é criança, é lindo. Mas quando a gente fica adulto, a gente começa a mudar o comportamento naturalmente, vai equilibrando isso aí. Nem ser a pessoa do contra, que confronta o tempo todo, eu sou do contra, não concordo com nada, sou crítico o tempo inteiro, desequilíbrio correlato, no outro extremo. Nem ser amável, doce o tempo inteiro. Vamos criar um ponto de acordo entre nós, nossos diversos vetores internos e o ambiente onde estamos. Há ambientes em que nós temos autorização a falar de forma mais agressiva, assertiva, e outros não. E a gente tem que se portar sabendo até onde vai o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, eu estava numa situação pública, numa repartição pública, e uma chefe de repartição pública resolveu fazer aquele exercício das pessoas medíocres e mesquinhas do poder de forma indevida. Então, ela começou a fazer, cometeu 5 erros, alguns de vocês acompanharam esse evento, é recente. Ela começou a cometer vários erros, comigo e outras pessoas no ambiente. Até que se voltou para mim, aí disse: vem para cá, hora de ser atendido, depois sai daqui, vem para cá. Ela aí, tá certo, vamos, deixa a bichinha, coitadinha. Ela quer exercer o poder. Mas aí ela se voltou para 2 amigos que estavam como seguranças, não um deles militar. Não estou falando dos outros 2, interessante, os 2 outros amigos que não eram seguranças, ela não se dirigiu. Essas 2 pessoas vão ser atendidas. Aí eu disse: não, são meus seguranças. Eu preferi dizer assim tecnicamente, para que ela não questionasse. Mas eles não vão ser atendidos, são para sair. Eu disse: veja bem, que tumulto eles estão criando, a sala vazia, cadeiras vazias. Qual o tumulto que eles estão criando por estarem aqui? Eles são meus amigos, não são só seguranças. Eles têm que sair. Então o que eu fiz? Tá certo, eu me levanto e vou lá para fora. Eu não podia, para a chefia da repartição, dizer: não, vou bater de frente e vou fazer um escândalo. Eu não vou. Aí é cortiço. O que é que a gente deve fazer? Eu tenho o direito, tenho o poder sobre o meu comportamento, o meu livre-arbítrio. Então, se aquelas pessoas que estão cuidando da minha incolumidade física não podem estar onde eu estiver, eu saio junto com essas pessoas. O ambiente era super seguro. Eu tenho um problema com falta de medo, quase sempre. A questão não era essa, até que todos estavam calados e eu que enfrentei. Com ou sem seguranças, eu sempre fui assim. Aliás, os amigos começaram a pedir muito e com muita instância e insistência que eu tivesse um grupo de segurança por causa desse meu comportamento destemido, exageradamente. Não sei até onde é virtude. Coragem é uma coisa, temeridade é outra. Então, saí. Quando cheguei lá fora, aí um espírito se aproximou. Está certo, o general nunca abandona os seus oficiais. Aí
Nossa, que tão bom, porque eu estava... Na saída, eu falei em alto e bom som. Tem que haver um mínimo de lógica e de bom senso. O pensar correto. Como é que eu vou exercer poder contra a lógica e o bom senso? Mas eu não quis enfrentar a moça e não enfrentei. Ela se aborreceu, depois ficou assustada, etc. Criou aquele tumulto no ambiente. Porque as pessoas abaixam a cabeça. Não é para baixar a cabeça, é injustiça. Eu não posso me colocar como chefe do lugar onde eu não sou chefe, mas eu posso sair do ambiente. Isso nós devemos fazer. Não fico. Se essa pessoa não entra, por exemplo, em ambientes homofóbicos, seu esposo não pode entrar aqui, então não entro. Mas eu gosto muito de você, é o seu esposo que eu não gosto. O esposo é minha escolha. Se ele não entra, eu não entro. Ponto. Simples. Eu não vou impor na sua casa, no seu ambiente, uma escolha minha. Mas se você diz que a minha escolha está errada ou que você não admite, problema seu. Eu não vou. Não entro. E criava um problema sério com a pessoa a partir dali. Já não via que não era amiga. Não é isso lá atrás, hoje nem tanto, né? As pessoas agora estão mais mascaradas e ocultam mais a sua homofobia, como ocultam mal o seu racismo e muito mal ocultam de si próprias o seu machismo. Principalmente mulheres machistas ocultam de si muito o seu machismo. É extremamente comum. Eu não gosto de mulher chefa, porque mulher chefa... eu não gosto de mulher médica. Ginecologista é mulher. Tem muitas mulheres que abrem e enchem a boca para dizer que não serve mulher ginecologista. Gente, quanto machismo grave, falta de respeito à feminilidade. Metade da espécie humana que está no gênero feminino, como mulher, encarnadas em corpos de mulheres, cisgênero, a identidade trans, e quando um homem, uma mulher, uma pessoa que nasce mulher e decide ser homem, identidade trans, aí as pessoas acham bonitinho, engraçadinho, né? Mas se um homem resolve dizer que tem identidade de mulher e se trajar, se comportar e assumir psicologicamente ter um perfil feminino, é um escândalo. Por quê? Porque a feminilidade é uma vergonha. Porque se você nasce homem, como você vai abandonar a superioridade? Que feiura, que vergonha. Se uma mulher se diz até hoje, eu vejo, continuo com essa opinião muito firme, eu não acho que seja preconceito. Existe análise, existe preconceito, julgamento e condenação. As mulheres homossexuais sofrem preconceitos horrorosos, inclusive porque são mulheres também. Mas o quesito de homossexualidade, os homens sofrem muito mais. Porque é um atentado contra a dignidade do orgulho machista um homem decidir que quer ter relacionamento com outro homem, não com uma mulher. Um homem que renuncia ao poder do seu falo, né? Como se tivesse uma coisa a ver com o outro que não tem nada a ver, etc. Então, quando uma mulher se declara homossexual, várias pessoas ficam curiosas, né? Há um sorrisinho, há o desdém, isso é ataque. Desdém, desprezo, zombaria, né? Mas assim, se quiser me chame que eu vou junto. É absurdo isso, né? Mas ninguém pensa em matar normalmente, ou atacar, ou linchar publicamente, porque a pessoa disse que é uma mulher gay. Cria aquele clima, primeiro que as mulheres heterossexuais relaxam no ambiente. Normalmente, muitas ficam amigas e eram armadas. Mas no momento que a amiga diz que é gay, é? Aí internamente, não é minha rival. Muda o comportamento, ficam mais amigas. Que horrível, que horrível. Já um homem que se declara gay é visto como ameaça à identidade de outros homens héteros. Não passa a ser mais amigo de outros homens, os homens ficam armados. Antigamente, hoje nem tanto mais. Então, há machismo de todas as formas, há preconceito de todas as formas. E nós atraímos, então, o karma, assim como as situações difíceis, refletem necessidades evolutivas. Tem a ver psicologicamente com algo que sejamos no nível inconsciente, que sejamos conscientemente não queremos admitir, ou, em outro sentido, que precisemos desenvolver o contrário do que sejamos. Vamos fazer as pazes com as situações da vida. Aceitá-las não é concordar com elas. Alguém é violento comigo. Eu não aceito. Mas você tem que perdoar. Perdoa. Não desejo mal à pessoa, mas se afasta e não aceita o comportamento abusivo. Ponto. É como, por exemplo, mães suportarem abusos de filhos. Mãe não tem que padecer no paraíso. Há mães perversas, há mães psicopatas, mas há muito mais filhos e filhas abusadores e pais e mães, porque acham que pai e mãe têm a obrigação de tudo. Não tem.
Mas não tem mesmo. E na nossa cultura, a mãe é obrigada a verter lágrimas e sangue pelos filhos. Não é obrigada a coisa nenhuma. Muito pelo contrário, a boa mãe será uma disciplinadora junto com o pai. Não só o pai ser a representação da disciplinação e da firmeza. A mãe também, o que é muito comum. Então, vamos entender as situações, os melodramas de nossas vidas, que às vezes são melodramas. A gente aumenta para se sentir vítima, o complexo de vítima é da criança interior, o lado negativo, psicológico da criança. Se fomos, e todos fomos em algum momento vitimados, e somos no presente ainda, injustiças, sofrer injustiças, todo mundo sofre em algum momento e várias vezes na vida. Ai, fizeram isso comigo. Você não acredita o que aconteceu comigo hoje. Blá, 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 blá. Falemos, desabafemos. Agora, como eu reajo? Eu sou uma pessoa adulta. E se eu sou uma pessoa adulta, eu dou uma resposta, eu sou responsável. Ser responsável é dar uma resposta correta, não resposta de revide. O revide é o réptil interior dentro de nós funcionando. O revide, deu, teu, leva, pá, na hora. Isso é uma pessoa desgovernada. É uma pessoa imatura, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa com distúrbio mental, um conjunto de tudo isso. Há situações que exigem uma resposta imediata, mas aí uma finesse a gente responder de forma imediata e simultaneamente responder com clareza, com equilíbrio, sem excessos. Nossa, isso é só o tempo. Mas o que a gente puder fazer, o princípio deve ser sempre, vou dormir com esse problema amanhã. A gente se esquentou, pronto, dorme e depois a gente volta. Agora, se a gente vir que só esquentado fala, é melhor falar esquentado que não falar. É aquela situação, a mãe está há uma semana, um mês, com um filho adolescente problemático, tem que dizer umas 3 situações, então os 3 argumentos, não é 3 palavrões não, gente, 3 argumentos importantes, não consegue dizer. Mas só vem quando vem a energia da raiva junto. É a ira do espírito, uma ira do ego. É uma ira cheia de amor, de querer sacudir a pessoa, para ver se acorda. Então, colocando já da mãe e do pai, que é a melhor forma, repito, há pais e mães abusivos, claro, mas é o melhor referencial. Ainda não temos melhor referencial do que a mãe ou o pai, ou quem preferir, um profissional responsável. Porque alguém pode dizer, não, mas minha mãe foi abusiva ou é abusiva, então pense um profissional que você confia. Um professor, um psicólogo, um médico ou médica, psicóloga, professora. A professora, qualquer profissional, um odontólogo, odontóloga, etc. Qualquer profissional responsável, consciencioso, conscienciosa, vai agir, às vezes, nossa senhora, deixa eu esquentar, só vai sair com um tom um pouco mais firme, pois é melhor sair com um tom um pouco mais firme do que não sair. Deixa eu me acalmar, não vou falar firme. Aí passa a vontade de falar. Não pode, eu tenho que falar. Então, se falar um pouco mais firme, fale. Tente ser educado até onde puder, mas não silencie. Porque é muito comum ficarmos o bom moço, a boa moça, a máscara social. Tem um limite para tudo isso. Nós seremos responsabilizadas e responsabilizados já agora. Nós emanamos uma energia. Essa história do karma, como a moça de São Paulo, capital, falou, não é algo que vai acontecer numa hipotética próxima vida. Porque hipotética quero dizer porque pode acontecer, não na próxima vida, mas vai acontecer uma próxima vida. É hipotética porque esse retorno kármico quase sempre acontece bem mais cedo, agora, nesta existência física. Fala-se muito no thought, né? Mentalize, vamos pensar positivo. Não pense coisas negativas. Primeiro, para pensar com correção, melhorar o diapasão vibratório e exalar uma energia que atrai um bom destino, a gente tem que botar tudo que é porcaria para fora. Tem que mapear o que está errado. Nós temos que pensar e agir com retidão. Então nós vamos atrair um destino reto. Onde é que no thought tem razão de ser? No sentimento e no ser. Sentimento que é uma exalação direta do ser. E depois o comportamento. Mas se nós fazemos a lavagem cerebral, mentalize, visualize um carro importado instalando de novo. Não trabalhe, não estude, desde que o dinheiro chegue. Não precisa se esforçar. Facilidade, mentalize. Você é uma pessoa muito pessimista. Amigos, amigas, não se esforce. Como assim? Existe uma situação em que a pessoa não precisa se esforçar porque já se tornou natural o trabalho. Porque ela gosta do que faz e trabalha 10 horas seguidas sem sentir que está se esforçando ou trabalhando.
mas não se empenhar para vencer desafios e quebrar barreiras, a barreira do som. Depois a barreira da luz. Existem essas barreiras internas e externamente. Então, sem fantasias, isso depõe contra a espiritualidade. Podem observar pessoas, até pessoas que vendem essa ideia. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa autoastral. Eu conheço algumas assim, são muito trabalhadoras, algumas aqui inclusive, muito trabalhadoras, e as pessoas não veem que a pessoa está trabalhando muito. E mais uma vez, quem são essas pessoas que não são vistas como muito trabalhadoras ou muito inteligentes, mesmo dando um duro danado? Mulheres. Mulheres. É muito fácil a gente ver inteligência em homem, mas inteligência em mulher não. É porque é uma mulher linda, deu para vários. É mesmo, gente. Ou seria tão fácil o sucesso assim, né? Só mostrar as pernas e dar o aparelho para alguns caras. Só isso as fêmeas dos pastos fazem. É um raciocínio muito raso. Muito raso. Mesmo mega estrelas de cinema, de televisão, que trabalham com beleza física. É mesmo? São as pessoas mais bonitas que nós conhecemos? É claro que não. Elas têm diversas habilidades de relacionamento interpessoal, mesmo quando o corpo e a aparência física são importantes. Prestemos atenção a esses nossos pressupostos de verdade. Então, karma reflete, sim. Reflete tudo. Reflexo. Pode ser retratação, pode ser a imagem invertida. O espelho, a gente vê o lado esquerdo, o lado direito e o lado direito no esquerdo, não é isso mesmo? Então, a imagem especular pode ser uma imagem invertida. Ao nosso lado temos um espelho, porque nos retrata com semelhança ou nos inverte o que somos, para que nós sejamos mais completos, mais plenos na interação com o diferente.